Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa da parte de Deus para os nossos corações. Nesse dia de hoje, já estou aqui com a palavra de Deus aberta. É uma palavra que nos confronta, é uma palavra abençoada, como todas as escrituras sagradas, do Gênesis até o Apocalipse. É Deus falando comigo e contigo, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, e no final também desse vídeo, eu vou contar o testemunho forte, que é o testemunho da vassoura. Eu já contei aqui no canal, já compartilhei. É um vídeo que eu creio que vocês irão ser edificados. Eu já contei aqui no canal, mas outras irmãs eu creio que ainda não ouviram, e no final desse vídeo eu vou estar compartilhando esse testemunho da vassoura, tá bom? Então, eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra aqui em Romanos, no capítulo de número 1. E eu já quero aqui começar, compartilhando essa palavra, olha só, irmãs, Romanos capítulo 1. Eu vou lendo e vou falando, explicando, tá bom? Só baixar um pouco mais aqui. Então, eu vou lendo e eu vou explicando. Então, aqui em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai escrever para a igreja em Roma, para os romanos. Essa é uma igreja que ele não havia estado lá. Possivelmente quem fundou essa igreja em Roma foram alguns cristãos oriundos do evento do Pentecoste, né? Quando é cumprido a profecia do livro de Atos, no capítulo de número 2, no verso 10. Possivelmente quem fundou essa igreja em Roma foram alguns cristãos dessa época, provindos, oriundos lá do advento do Pentecoste. Então o apóstolo Paulo aqui, eu falei só para situarmos, onde que nós estamos, mas no capítulo 1, no verso 1, olha o que Paulo vai escrever. Ele vai falar assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Veja que Paulo, ele se intitula servo de Jesus Cristo. Irmãs, a maior titulação que nós podemos alcançar no reino de Deus é a titulação de servos. Nós estamos aqui tentando ser servos. Primeira coisa, muito cuidado com pessoas que querem colocar os cargos e os títulos acima de qualquer coisa. Parece que eu tenho observado que o título de pastor já está caindo em desuso. Irmã Raquel, parece que já não basta mais. Hoje apóstolos, apóstolas, bispos, arcebispos. Não porque aí você vai falar com alguém, não porque eu sou a missionária fulana, eu sou. Muito cuidado, viu? Com pessoas que querem colocar os títulos acima. Paulo, que é Paulo, de tamanha envergadura, ele vai se intitular servo. A maior titulação, irmãs.
E o maior de todos, né, que é Jesus de Nazaré, que é o nosso maior exemplo da nossa vida, da nossa fé cristã, Jesus ele teve algumas atitudes muito peculiares. Primeiro, para ser batizado, ele entrou na fila. Tem gente que não quer entrar na fila. Tem gente que fura a fila. Jesus vai falar: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele pegou a bacia e a toalha e lavou os pés dos discípulos, irmãs. E ele ainda diz: olha, hoje vocês não irão entender, mas depois vocês irão entender. O maior de todos se fez servo, se esvaziou da sua glória. Então, Paulo aqui, ele vai falar: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essas pessoas que colocam título, né, que querem ser chamadas pelo título, só falta elas falarem assim: eu sou o 25º ancião ou 4ª pessoa da Trindade. Só falta falar isso, irmãs. Muito cuidado. Na verdade, o que eu entendo, e eu vou falar, porque esse canal aqui é para eu falar, que são pessoas que querem ser massageadas no ego, aumentar mais ainda a vaidade. Irmã Raquel, buscando validação em um título. Irmã Raquel, nosso pior inimigo é o ego, é a nossa carne. Achamos que o inimigo, muitas das vezes, é o diabo, Satanás, né? Não, irmãs. Às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Como João, ele vai falar: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Negar a carne, negar as paixões, negar. Cuidado com elogios, cada um é provado pelos elogios que recebe. Irmã Raquel, porque o elogio, ele é muito perigoso na vida de uma pessoa. Porque daqui a pouco você começa a se achar o suprassumo, o melhor de todos, que Deus te usa na pregação, Deus te usa no louvor, Deus te usa na cura, Deus te usa para né? Eu não sei. E ali o diabo, sorrateiramente, o ego, a vaidade, é essa vaidade que eu falo aqui, a sensação de querer ser mais do que o outro. Irmãs, Jesus andava na multidão. Então Paulo aqui, ele já vai falar, Paulo, servo de Jesus Cristo. E um texto, como que um texto tão antigo, ele pode ser tão atual? E ele vai falar, chamado para apóstolo, porque ele implantou várias igrejas. E outra coisa, qual é a função de um apóstolo, irmã Raquel? Um apóstolo é uma pessoa usada por Deus para implantar igrejas. O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo missionário, ele implantou várias igrejas. Aí você olha pessoas com titulação de apóstolo, vem cá, você implantou quantas igrejas? Nem, só tô com essa daqui. Muito cuidado, irmãs, de pessoas que ficam buscando validação, porque quem não precisa de reafirmação, porque ele e ela sabe quem é em Cristo Jesus. E a maior titulação que nós podemos alcançar é a titulação de servos, porque não é a gente mais que se manda, nós somos direcionados pelo Espírito Santo, irmãos. Muito cuidado. Aquela palavra me causou uma estranheza muito grande.
Alguns tempos atrás, isso já tem meses, eu não sei nem se anos, aqui no canal, uma pessoa fez um comentário que eu falei sobre, eu não me recordo se foi pintura ou se foi vaidade. E uma pessoa comentou aqui no canal, irmãs, a pessoa falou assim, eu sou mulher de oração. Irmãs, quem é mulher de oração? Quem é mesmo de verdade, na essência, nem fala, irmãs. Porque é uma pessoa tão desprovida de si mesma. E aí ele falou, não, porque eu sou mulher de oração, eu dirijo oração, eu sou a missionária, não sei do que. Irmãs, era tanto eu ali naquele comentário que eu falei, ah, Deus, nem perdi tempo em respondendo. Então, muito cuidado. Então, aqui no capítulo 1, olha como é que esse texto ele é muito atual nesses dias. Ele fala assim, 1:18. O título é Idolatria e Depravação dos Gentios. 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando acerca do Deus que nós servimos, que ele pode ser entendido e compreendido e observado a partir da criação do mundo. Tanto do seu eterno poder como na divindade se entendem claramente pelas coisas que foram criadas. O que foi criada? A natureza, a fauna, a flora, os animais, as focas, os tubarões. E eu observei um vídeo muito peculiar de testemunho. Pessoas que estavam nadando, fora aqui do Brasil, na praia, e viam 2 tubarões. E as pessoas aqui, irmãs, os tubarões passaram, não morderam as pessoas, não ocasionaram mal àquelas pessoas. Eu creio que Deus que deu ordem para aqueles tubarões. Um grande livramento. Então, tudo isso nós podemos observar a criação de Deus. Quando você olha para esses lugares lindos, como Porto de Galinhas, que é paradisíaco, Cancún, que também é muito lindo, Dubai, lugares dessa natureza, nós podemos ter uma clareza do Deus que nós servimos, como está registrado aqui, ó. Se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, agora ele vai falar, e nós, seres humanos, criaturas, porque enquanto não aceitamos a Jesus, nós somos criaturas. Quando tomamos decisão a seguir ao Senhor, a servir ao Senhor, nós somos filhos por adoção, tá? Então, ele fala aqui, ó, olha, e ele vai escrever isso daqui, não é para o povo ímpio, incrédulo, não. Ele está falando dos cristãos naquela época e para nós, a igreja em Roma, e para nós hoje, tá bom? Depois vocês me colocam aqui embaixo, irmã Raquel, eu tô entendendo, irmã Raquel, eu tô entendendo, então eu não tô entendendo essa parte assim, só me sinalizar. Aí ele fala aqui, ó, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja,
Ele está falando de um povo que conheceu a Deus, ou que conhece a Deus, não glorificaram, não deram glórias a Deus e nem deram graças. Antes, em seus discursos, ou seja, essas pessoas têm patente, essas pessoas têm posição, posicionamento, essas pessoas têm poder de influência, melhor dizendo. Ele vai falar aqui, ó, tá falando para nós cristãos dessa época. Falou para a igreja de Roma lá e tá falando para nós aqui. Ó, portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, ó, são pessoas que pregam, que falam, se desvaneceram, ou seja, se perderam. Em seu coração insensato se obscureceu. Se perderam no seu coração. Se tem algo que nós precisamos cuidar é do nosso coração. Porque dele procede as saídas da vida. Jesus, ele vai ser interrogado pelos fariseus, saduceus, ele juntamente com seus discípulos, por que eles comiam e não lavavam as mãos? E Jesus vai ser contundente, ele vai dizer assim, bom, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que sai, sai do interior, sai do coração. E ele vai dar a listinha lá, vai dar a lista, irmã Raquel, vai dar a lista. Mateus, capítulo de número 14, você vai lá. Os homicídios, toda a impiedade, a inveja, orgulho, tudo provém aonde? Do coração. Isso sim é que contamina o homem. Você quer conhecer uma pessoa? Escuta o falar dessa pessoa. Aquela é. Quando você olha para uma pessoa, você já tem uma ideia mais ou menos quem é, mais ou menos. Mas quando a pessoa abre a boca e fala, conhecemos muito mais ainda essa pessoa a fundo. Tem gente que só fala de morte, de tragédia, de coisas horríveis. Por quê? Porque é isso que a pessoa tem dentro dela. Então, ele está falando aqui que o seu coração insensato se escureceu, ó, coração. Mágoas, ressentimentos, tristezas, situações dessa natureza, amada igreja. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Primeiro, quem é sábio mesmo na sua essência, não vai nem se intitular sábio. Não, eu sou sábio. Sábia Raquel Mariana. Não, eu sou supra-sumo da sabedoria. Não, irmãs. Aí tem uma oração poderosa que é essa oração. Senhor, me dá sabedoria. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Todas as vezes, irmãs, que nós pensamos que somos alguma coisa, Deus vai lá e prepara uma situação para que nós venhamos a cair do cavalo para entender que todo o poder é dele. Uma coisa disse Deus e outra coisa ouvi. E não, o salmista vai falar assim, uma coisa disse Deus e duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Ele vai falar, dizendo-se sábios, olha o que ele vai falar para o povo naquela época e para nós aqui, nessa época. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ó, o que ele vai dizer? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível
e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Deus, ele entrega a própria sorte? Entrega. Entrega, irmã Raquel, entrega. Deus entrega? Entrega. Está escrito aqui. Pelo que também Deus os entregou. Deus, deixou. As concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, tiveram conhecimento de Deus, viveram na presença de Deus, mas mudaram. Tá falando aqui, mudaram. E Deus, o que Deus ele fez? Ele entregou. Ele entregou, irmã Raquel, ele entregou, tá escrito aqui. Ele entregou a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Esse corpo, ele não é mais nosso. Ele é templo do Espírito Santo. Quem é que disse, meu corpo, minhas regras? Não. Esse corpo já não é mais nosso. Tem pessoas que cometem suicídio lentamente. De que forma? Através da alimentação. Se tem algo que mata as pessoas, é uma vida de alimentação desregrada. Só produto químico, só conservantes, se entope de embutidos. A palavra hoje aqui é diferente. Se entope de embutidos, se entope de alimentos que são produtos alimentícios, irmãos. Se entope de refrigerantes, se entope de açúcar, outro veneno, sal. Eu vou falar, baconzitos. Essas situações, se entope de pão, todos esses produtos. Mas tem gente que come para saciar um vazio, uma ansiedade. Vivemos na época da ansiedade. A indústria de ansiolíticos. Eu já reparei, abriu outra farmácia aqui próximo da minha casa. Aí eu pensei assim com Deus, né? Na rua, eu falei, Jesus, tu tá voltando mesmo, porque cada esquina tem são duas coisas que têm crescido muito. É farmácia, porque o povo tá adoecendo, se entupindo de remédio. Tem irmãs, tem gente que tem remédio para tudo. E toma por conta própria, tá se matando. E outra coisa que tem, cada esquina tem também uma academia. Tudo isso por conta do culto ao corpo, valorização do ego. É o homem no centro. Isso tudo é reflexo da volta de Cristo. Ele fala aqui, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pessoas que estão fazendo mudança de sexo, tá desonrando. Eu vou falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Você tem que falar, irmã, eu tenho que falar. Mudanças. As irmãs estão me entendendo? Eu não posso falar assim claramente. Corta lá as partes, né? Não vou mudar aqui, vou para outro país, aí vou cortar as partes íntimas. Vocês estão entendendo? É J não sei do que agora resolve
Tá falando aqui na Bíblia, irmãs, ó. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos, o seu corpo entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mães, como que ama mais a criatura do que o Criador? Através de mensagens que, ao invés de glorificar a Deus, glorificam e enaltecem o homem, que é o centro, que é o antropocentrismo. Não, porque é isso, porque você já determina que Deus dá vitória, dá, irmãs. Deus é poderoso? Deus é poderoso. Mas o teor de certas ministrações, irmãs, igual ministração que tem brincadeira, palhaçada, eu vou falar, palhaçada na pregação. Isso aqui, pessoas morreram para que essa palavra chegasse até nós. Como que pessoas sobem no púlpito e ficam fazendo palhaçada, brincadeira, irmãs? Como se fossem animadores de auditório. Em nome de Jesus, amada igreja. Aí faz os outros rir. Aí conta alguma coisa, né? Não, porque Paulo e Silas, não sei o que, aí jogam uma brincadeira. Piada. E que é isso, irmãs? Certos louvores que enaltecem o homem em detrimento de Deus. Eu acho que esse vídeo aqui não vai ter nem visualização e nem comentário nenhum. Ninguém acho que vai querer ouvir. Se você estiver aqui até agora, coloca um amém. Se você estiver concordando ou discordando. Mas eu vou entregar a mensagem. Porque Jesus está voltando. E eu não estou aqui para ficar brincando de canal, não. Servir a criatura, irmãs, muitas das vezes nós estamos servindo a nós mesmos. Como que nós iremos para um culto e fica o tempo todo lá no celular no culto? Que é isso, irmãs? Crianças no culto, com celular. Irmãs, eu acho isso uma frouxidão do pai e da mãe. Uma frouxidão que chega a dar uma raiva, uma frouxidão. Pai e mãe tem que ter autoridade sobre seus filhos. Não estou falando de espancar, bater, nada de... A autoridade, aliás, a autoridade não tem a ver com espancamento, com grito, não. Quanto mais você grita, mais você exerce força, isso significa que menos autoridade você tem. Irmãs, uma frouxidão, criança no culto, vendo celular. Olha, irmãs, eu creio que Deus nunca vai me dar uma igreja para eu dirigir, porque se Deus me dá uma igreja, eu vou falar tudo isso. E também acho que não vai ter ninguém na igreja. Porque, irmãs, que é isso, amada igreja? Isso eu tô falando não é na minha igreja, não. Aí esse dia eu fui pregar numa igreja, irmãs, tava lá criança, eu falei, Jesus, eu pensei, Senhor, liberta esse pai e essa mãe. Louvores que chama a Deus de você, o que é isso, irmãs? Reduzir Deus aqui, ó, de que é isso? Sem condições, amada igreja. Sem condições, irmã, que é o sem condições. Você mudou a minha... Você, que isso, irmãs? Eu não chamo nem meu pai de você. Eu não chamo nem o juiz de você. Eu não chamo nem o advogado de você. Eu não chamo nem a minha pastora de você, meu pastor de você. Que é isso, irmãs? Fala pra mim. Chamar Deus de você. Não.
Não, aí é demais, né? Tá falando aqui, serviram mais a criatura do que o Criador. Certos louvores. Não, mas eu vou pegar esse louvor e eu vou falar aqui, eu vou falar. É um louvor aí que inventaram, brincando de pique-esconde com Deus. O que é isso, irmãs? Eu tô rindo, mas é para chorar, irmãs. Uma aberração. Descabível. Brincando de pique-esconde com Deus. Não tem nada de Bíblia, louvor. Não sei nem se pode se chamar de louvor, porque louvor na sua essência enaltece Jesus de Nazaré. O senhorio dele. A palavra do Senhor vai dizer: Senhor, tu me sondes e me conheces, conhece o meu assentar e o meu levantar. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí eu venho um louvor, eu vou procurar esse louvor e eu vou ler aqui a palavra do louvor. Vou, porque, irmãs, aquilo dali eu fiquei analisando, eu falei: Jesus, o que é isso aí? Mas Raquel, tu fica brava? Fico muito. Por causa de financeiro, de dinheiro. Por causa dessas indústrias fonográficas. Eu vou falar. Para vender. Aí brinca de pique-esconde com você. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Aí, ó, vamos aqui para a palavra. Vamos aqui. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Deus abandona, a própria sorte abandona. E toda sorte de males recai sobre essa pessoa. Porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Pessoas que outrora, eu vou falar metaforicamente, mas as irmãs, eu creio que as irmãs estão entendendo, porque todos que estão aqui nesse canal são inteligentes, inteligentíssimas irmãs e os irmãos aqui. Mudaram. Não, agora eu não gosto mais disso aqui, agora... Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade, uns para com os outros. Olha o espírito da sensualidade aqui. A sensualidade, ela é um espírito, é igual ao espírito da Jezabel. Ela impera ainda hoje. Impera ainda esse espírito da sensualidade. O apelo ao corpo, a lascívia, o desejo, essas mudanças. As irmãs estão entendendo essas mudanças, né? Essas mudanças, trocas. Se inflamaram em sensualidade uns para com os outros. Varão com varão. Ó, isso aqui já disse tudo. Eu ainda não quis falar, mas a Bíblia tá varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, não se importam. Assim Deus os entregou um sentimento perverso. Para fazer, Deus abandona. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é juízo. Deus os entregou um sentimento perverso, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição. Mas Raquel, o que é prostituição? Prostituição é tudo que muda o natural da nossa sexualidade. Tudo que muda o natural. Prostituição. Tem muito a ver também com fornicação. A pessoa se prostitui.
E tem várias outras formas, eu vou até anotar aqui no caderninho que eu vou trazer esse tema aqui no canal. Porque, no meu entendimento, prostituição, você também não somente se prostitui, sexualmente falando não. Tô anotando aqui para eu não esquecer. Porque às vezes vem ideias. Você pode se prostituir de diversas formas. Irmã Raquel, receber dinheiros de origens duvidosas, que você sabe. Quando você não sabe é uma coisa, mas quando você sabe a origem daquele dinheiro, um dinheiro amaldiçoado, um dinheiro de trapaça, um algo, você está se prostituindo. Vou trazer mais a fundo. Fornicação é uma das formas de se prostituir. Tá um dia com um, outro dia com outro, outro dia com outro. Irmãs, olha aqui, ó. Malícia. Quanta malícia, irmãs. Tem pessoas que têm muita malícia. Tu fala um A, a pessoa já tá lá no Z. Malícia, um pensamento malicioso. Tem que ter pureza. Santidade começa na mente, santidade começa no coração. Avareza, avarento, segura o dinheiro, não dá dízimo, não dá oferta, não abençoa ninguém, não dá uma cesta básica para ninguém. A avareza, Deus condena isso, viu? Isso é idolatria ao dinheiro. Marco, aquele apego ao dinheiro, não. Maldade, toda forma de maldade, idosos, crianças, cachorro. O cachorrinho é criatura de Deus. Cuida aí dos cachorrinhos, dos animaizinhos. Tem gente que espanca os animais. Que isso, amada igreja? Faz crueldade com os animais, deixa os bichinhos com fome, bate nos animais, espanca os animais. Isso é maldade. Tá falando aqui. Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano. Irmãs, esse espírito do engano, o espírito ruim, que a gente tem que ter muito do discernimento de Deus. Irmã Raquel, muito. Você tem que estar na fiação direta com o Jeová, porque senão tu é enganado. Porque a pessoa se veste como crente, fala como crente, prega como crente. Aí Jesus lá vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas nós não profetizamos no teu nome, quer dizer, esse povo do espírito engano também profetiza, mas prega. Malignidade, sendo murmuradores. Você que fica murmurando da tua casa, falando. Eu tinha muito isso daqui, irmãs, murmuração. Murmurava. Aí ao longo dos anos, Deus foi mostrando para mim na palavra que isso era pecado e que eu tinha que deixar de ficar murmurando. Hoje eu melhorei muito, irmãs, muito mesmo, muito mesmo. Falava de tudo, reclamava, a palavra certa é reclamava. Até que eu já fui melhorando muito ao longo dos anos. E coisa dos 3 ou 4 anos, Deus me deu uma visão clara. Eu estava com uma mania muito feia aqui dentro do meu lar. De falar, falar, né? Ficar murmurando, falando alto dentro do meu lar. E Deus me deu uma visão. E ali eu pedi perdão ao Senhor e parei. Pedi para o Espírito Santo me ajudar. Aí fala aqui,
injuriadores, aborrecedores, detratores, soberbos, presunçosos, soberba, irmãs. Não, porque eu sou homem de Deus. Quem é você, irmãs? Quem é? Não entra nem nisso. Sem afeto natural, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Tem gente que não tem misericórdia dos bichinhos, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente fazem, mas também consentem com os que fazem. Então, era essa palavra, irmãs, que eu queria compartilhar com a amada igreja. Essa palavra não é uma palavra de massagear teu ego, dizer que você vai conseguir. Essa palavra não é aquela palavra que fala que Deus vai te dar ouro e prata. Essa palavra não é aquela palavra que você vai assinar contratos. Não, irmãs. Essa é uma palavra de reflexão. E agora eu quero contar o testemunho da vassoura. Esse testemunho não é um testemunho meu, mas é um testemunho de uma irmã muito próxima. Hoje eu já não tenho mais tanto contato com ela, com essa irmã. Mas a gente estava conversando sobre campanha, né? E por isso que é bom conversar com outros servos e servas do Senhor. E ali eu conversando com essa irmã, ela estava me falando que Deus respondia muito às campanhas que ela fazia nas igrejas ou na igreja dela. Foi na igreja que ela estava na época. E ela falou, irmãs, que um pastor lá na igreja onde ela estava, eu não vou falar aqui o nome da igreja, irmãs, mas o pastor lá perguntou assim, quem de vocês aqui precisa reformar a casa, ou precisa comprar uma casa, ou precisa de móveis novos para sua casa? E ela falou que várias pessoas foram lá na frente, levantaram a mão, e ele falou, porque eu vou orar e eu vou lançar uma campanha aqui da vassoura. Aí ele lançou a campanha, ele falou assim, Deus vai fazer na tua casa. Irmãs, eu quero dizer aqui, tá? O poder não está na vassoura, não está na pessoa, mas o poder está de você ter fé em Deus e Deus responder. O meio que Deus vai fazer é o que menos importa. E ali, amada igreja, o que aconteceu? O pastor falou assim, na próxima semana vocês vão comprar uma vassoura nova, vão trazer para cá. E eu vou ungir a vassoura e todos os dias, tal hora assim, que é uma hora que não é muito comum, vocês vão varrer a casa de vocês, de trás para frente, para a rua e vai orando. Salmo 91. Aí ela estava me contando durante tantos dias, e ela estava me contando que ela mora até hoje no quintal, que em frente assim, né, a casa dela, morava a avó dela, e ela contou lá a tal da campanha para a avó, e a avó dava força a ela, que era cristã também, a avó, né, ela até faleceu, essa senhora. Aí ela até dava força também, ela falava, aí ela começou a fazer a campanha, varria. E orando, Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar minha casa. E detalhe, irmãs, que a casa dela era uma casa muito feia, chovia dentro. Quando chovia, ela já ficava preocupada. Era uma casa assim, dos pais dela, bem assim das antigas. E, irmãs, era muito velha a casa, a casa estava até caindo, causava muita tristeza nela. Pingava, tinha muitas goteiras na casa dela. Olha, irmãs, uma assolação que só dentro daquela casa. E outra coisa, e ela ainda falou para mim, irmã Raquel, ainda tinha rato dentro da casa. Rato pela parede, aquilo me entristecia, porque só morava ela e o irmão. E ela começou a fazer aquela campanha. E a tia dela e a avó que morava assim em frente, né? Lá o quintal, ela morava de um lado, a tia e a avó
do outro lado. E elas, sabendo da campanha, dava força. Faz sim, fulana, faz, que Deus vai te dar vitória. E ela fez, irmãs, varrendo, irmãs, a fé. Deus responde a fé. Deus falou para aquela mulher, né, Cananeia, vai que a tua fé te salvou. Mas, o que aconteceu ali? Ela começou a trabalhar num lugar, ela estava desempregada, trabalhou num lugar, depois Deus abriu uma porta melhor em outro lugar. E ela trabalha com vendas, essa irmã. As portas lá, irmãs, se abriram. O próprio patrão dela. É isso que eu falo que Jesus é maravilhoso, porque você não precisa abrir a boca e ficar falando para ninguém seu problema, sua situação. Deus conhece. E ali, irmãs, como Jesus é bom, é fiel, é maravilhoso. O que aconteceu? O patrão chamou, fez um acordo com ela, mandou ela embora e readmitiu em outro lugar para fazer a mesma função, pagando todos os direitos, e com aquele dinheiro ela fez reforma da casa dela, irmãs. O patrão chamou, do nada assim, né? Que nós sabemos que é Deus, que não é do nada. Quem é que está precisando de dinheiro? E a amiga dela falou, ela está precisando. Olha! E ali fez esse acordo e ela pôde fazer a casa dela, chamar o pedreiro, pagar o pedreiro sozinha. Comprar os materiais à vista. E foi uma bênção, irmãs. Uma bênção dessa campanha da vassoura. Tem pessoas que não acreditam. Eu entendo que nós vivemos em um mundo místico. Nós somos místicos por natureza, o povo brasileiro, e nós, que eu também me incluo nisso. Então, o milagre foi aquela fé que ela teve em Deus, e o ponto ali de contato ali foi aquela vassoura. É igual o copo com água. Quando você ora, mas Raquel, você critica quem ora o copo com água e depois bebe? Claro que não, irmãs. Se pra você te faz bem orar, fazer oração lá com rádio, os antigos que tinham isso, né? Que eu não sei se tem alguém aqui que ainda faz isso. Bota lá o copo com água, aí o pastor ora lá no rádio da televisão, agora é televisão, né? E você bebe. Quem sou eu para dizer que isso não funciona, irmãs? Eu não tenho esse direito de falar que isso não funciona. Como as pessoas que não colocam copo com água também funcionam, irmãs. Mas nós gostamos muito de um ponto de contato. Nós somos místicos por natureza, né? Então, receba essa palavra que foi ministrada, receba esse testemunho. Eu quero te parabenizar para você que está aqui até agora, no final desse vídeo. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. E eu espero que essa palavra ela tenha falado no seu coração, assim como esse testemunho, amém? Faz essa oração comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eis aí o teu povo, a tua igreja, que está aqui e ouviu essa palavra, Senhor. Esse testemunho. Entra com o teu poder, com o teu milagre, Pai, com o teu sobrenatural. Só tu sabes o que cada um precisa, Pai. E o que nós precisamos é que o Senhor nos mantenha de pé. Que a tua palavra diz que aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. Cuida de cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ser canais de bênção. Toma a vida do meu irmão e da minha irmã que está assistindo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém? Coloca aqui embaixo nos comentários. Deus abençoe, Pai.